Jane. Bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo. E com a senhora? Foi bem a noite? Despertou tranquila e feliz? Sim, graças a Deus. Amém. Vamos dar um bom dia para essa igreja bonita? Bom dia, igreja. Bom dia. E para o pessoal de casa? Bom dia para você que está em casa, que consegue despertar cedinho também para nos acompanhar. Amém. Olha aí, esse povo é fiel a Deus, né? Fiel a Deus. Muito bem. Eu estou aqui com a irmã Jane, que veio de onde, irmã Jane? De Brasília. Contei há poucos dias um pedacinho, né? Sim. Da minha trajetória até chegar aqui. Muito bem. Vamos dar um beijo, um abraço para o pessoal lá de Brasília, né? Aí, você que está em Brasília, um grande abraço. Continue seguindo os passos do ano bíblico da Escola de Profetas. Isso aí, muito bem. Então, nós vamos orar ao Senhor, pedir a bênção dele, né? Vamos começar com uma oração? Vamos ajoelhar. Nosso Deus e nosso bom Pai, que alegria, Senhor, é despertarmos pela manhã com a certeza, Senhor, da Tua bondade que se renovou. Amém. Agradecemos também pela chance que temos de estudar a Tua palavra e também, Senhor, de estarmos na Tua presença em um culto de adoração a Ti. Imploramos, ó Pai, que Teu Espírito Santo tenha acesso à nossa mente e assim possa modelar todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Cantar ao Senhor é bom, né? Isso. Você sabe qual é a coisa que mais transforma a vida de um ser humano? É o amor. O amor transforma. E o amor é Jesus, não é isso? Esse amor transformador que entra na vida das pessoas e tornam elas um pouco melhores, né? Ou um pouco não, né? Bastante. Bastante, isso mesmo. Então nós vamos louvar ao Senhor com o hino... Número 29. É o amor de Jesus. É o amor de Jesus. O amor de Jesus. Isso mesmo. Amém. E se você aí de casa amanheceu o dia um pouco triste, preocupado, com o coração apertado, que você se apegue a isso. Se apegue na certeza do amor de Jesus, do descanso que a presença de Jesus traz ao nosso coração. E aí nós podemos gravar a palavra dele, não é, irmã Jane? Com certeza. E qual é o texto dessa semana que nós estamos decorando? O texto dessa semana é João 16:15. Muito bem. Então, no 3, né? No 3 nós vamos, todos juntos, decorar esse verso, colocar no nosso coração. Isso aí. Então, vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu
e vou-lo-á de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. João 16:15. Amém. Amém. Então é isso, com a palavra no coração, que nós possamos ter um dia guiado por Cristo, não é? Que a palavra de Deus é viva em nosso ser e que seja para você também que está em casa. Amém. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para você, que bom que você está aqui para estudarmos mais um dia a Palavra de Deus. O estudo de hoje está baseado no Salmo 3, que é um dos belíssimos salmos que Davi escreveu em um dos momentos mais difíceis da sua vida, e também 2 Samuel, capítulo 15 a 20. Esse é um dos estudos que nós precisamos atentar bastante, porque traz grandes lições para a nossa vida. E eu quero convidar você que mais uma vez nós possamos orar ao Senhor e pedir a iluminação dele para esse estudo. Vamos orar juntos? Vamos ajoelhar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou tantas coisas escritas na tua palavra. Erros, acertos, provações, para que a nossa vida, Senhor, tenha esperança. Para que nós também possamos aprender as lições que o Senhor deixou e não cair nos mesmos erros do passado. Senhor, nesse dia pedimos ao Senhor iluminação do céu, para que possamos entender tudo que Teu Espírito Santo quer nos passar. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a correr, pegar o seu livro Patriarcas e Profetas no capítulo 72. E nós vamos mergulhar nessa história tão intrigante que é a revolta de Absalão. Quais foram os passos que preparou o caminho para essa revolta tão terrível? E nós vamos entender aqui o porquê que o Senhor permitiu que grandes desgraças acontecessem nesse reino que o próprio Deus tinha separado Davi, né, para reinar ali sobre o seu povo. Por que Deus permitiu tantas desgraças acontecer? E eu quero chamar a sua atenção logo no primeiro parágrafo, que diz assim: restituirá 4 vezes. Essa foi a sentença pronunciada por Davi sobre si mesmo sem saber, depois de ouvir a parábola do profeta Natã, e em conformidade com a própria sentença, deveria ser julgado. 4 de seus filhos deveriam cair, e a perda de cada um deles seria o resultado do pecado do pai. Uau, que pesado isso, né? Mas como vocês viram nos estudos passados, Davi ele tinha feito algo muito terrível. E quando Natã foi visitar Davi ali naquela parábola que ouviu, ele acabou dando a sentença para si mesmo. E Deus agora permite, né, que várias coisas vão acontecendo na vida de Davi e de seus filhos. Amnon, seu filho, praticou um crime vergonhoso contra a sua própria irmã, abusando da irmã, que era irmã de Absalão. Davi tinha várias mulheres e aí já começou a descambar as coisas, né? E Deus tinha deixado que o rei não podia ter várias mulheres. E com várias mulheres, vários filhos de mulheres diferentes. Você pode imaginar como é uma família assim, bagunçada, sem a base bíblica que Deus deixou, que é um homem e uma mulher. Mas por conta da cultura, acabavam seguindo ali a cultura de outras nações. Então Amnon, ele fez algo terrível. E Davi não puniu seu filho. Davi ficou com a consciência pesada por conta de seu pecado com Betseba e ele não conseguiu tomar a posição que ele deveria tomar. E então passaram-se 2 anos. Absalão, que era irmão da moça que foi abusada, né? Ele ficou esperando para ver o que o pai ia fazer e o pai não tomou nenhuma posição. E então o que acontece?
Absalão dá um banquete, chama todos os seus irmãos, embebeda Amnon e mata Amnon. E quando o rei ficou sabendo disso, né, ele quase morre, porque a notícia chegou que todos os filhos dele tinham morrido, e ele ficou muito angustiado, depois descobriu que era só Amnon que tinha morrido. Então, Amnon foi morto, foi o primeiro filho que ele perde. Agora Absalão fica naquela coisa, não pode mais ficar em Jerusalém, ele exila Absalão. Ele sabia que tinha que fazer algo agora. Mas aquele exílio de Absalão trouxe algo pior, porque ele teve tempo de maquinar. Aqui na página 647, vem trazendo ali um parágrafo muito importante que diz assim: os maus resultados da injusta condescendência de Davi para com Amnon não estavam terminados, pois o afastamento de Absalão em relação ao seu pai começou aqui. Depois de ele ter fugido para Gesur, Davi, compreendendo que o crime de seu filho exigia algum castigo, não lhe deu permissão para voltar. E em vez de melhorar a situação, isso fez com que o rei ficasse mais envolvido em problemas. Olha como era Absalão. Absalão enérgico, ambicioso e sem escrúpulos, excluído em seu exílio da participação dos negócios do reino, rapidamente começou a maquinar planos perigosos. Quero que você imagine agora o coração de um pai, perdendo 2 filhos. O primeiro foi assassinado, o segundo agora já não estava com ele. E agora Absalão, que era sem escrúpulos, ambicioso, começa ali a maquinar planos. E aí Joabe entra em ação. Joabe envia uma mulher que faz uma parábola, conta uma história lá para Davi. Davi aceita Absalão para voltar, mas disse: não vai ver a minha face. E Absalão volta e ele vai morar lá, perto do pai, só que ele mora junto com a irmã que tinha sido abusada. Durante 2 anos ele fica ali, morando junto com ela. E durante 4 anos ele faz algo muito interessante. Ele pega ali uma comitiva, vai para a porta da cidade e fica ali fazendo algo, roubando o coração do povo. As pessoas chegavam para resolver suas pendências ali com o rei e ele chegava e dizia: oh, que bom você está aqui, olha, venha, deixa eu ouvir sua causa. Nossa, sua causa parece ser muito boa, você tem razão. Mas infelizmente não tem ninguém para ouvir a sua causa aqui. Mas venha, eu vou lhe ajudar. E ele fazia isso todos os dias. Durante 4 anos ele fez isso. E aí, sabe o que aconteceu? O povo começou a ver aquele rapaz como um herói, como algo muito importante. O coração do povo se inclinava para Absalão. E aqui diz o seguinte, que o amor cego do pai não sabia de nada. Aqui na página 649... no segundo parágrafo diz assim: no entanto, o rei, cego pelo amor do filho, não suspeitava de nada. Davi pensava que Absalão tinha assumido o papel de príncipe com a intenção de honrar a corte, ou seja, com uma expressão de alegria pela reconciliação. Davi estava inocente do que estava acontecendo. Mas, na verdade, Absalão tinha premeditado esse mal e ele estava ali fazendo por debaixo do pano. Quem é que vocês lembram que faziam isso? Roubava a atenção para si. Onde começou isso? Lúcifer no céu. Absalão estava tomando exatamente a posição que Lúcifer tomou. Ali, com algo velado dentro do coração, fazendo exatamente o que Lúcifer fez, roubando o amor dos súditos de Davi. Bom, mas no final dos 4 anos, ele vai ao pai e fala: ah, pai, olha, eu tenho que prestar uns sacrifícios, agradecendo a Deus porque tudo deu certo. Agora Davi já falava com o filho, já recebia o filho, já conversava com ele. E ele vai para uma cidade onde tinha sido a primeira cidade que Davi tinha reinado, lá em Hebrom. Ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. E ele vai para lá. Ele leva 200 homens com ele, os homens não sabiam de nada. E ele chama ali o homem mais importante, um dos conselheiros mais importantes do rei Davi, que era Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era vô de Betseba. E ele tinha raiva do que tinha acontecido com a família. Então ele não pensa 2 vezes, ele vai ali e fica do lado de Absalão. E ali está pronto. Toca-se a trombeta e a rebelião está pronta. E eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês
e você também aí de casa, no capítulo 15. Vamos ver aqui algo interessante. Olha só, aqui o capítulo 15, nós vamos ver a partir do verso 13, que aí Davi é avisado, diz assim, ó: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Davi agora começa a perceber que a coisa está muito séria, e ele agora não quer que nenhum dos seus morra, nenhuma pessoa seja ferida. Davi sabia que era por conta do seu pecado que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E Davi, com o coração pesado, com a consciência culpada, ele pega toda a sua corte, toda a sua família, todo mundo que tem ali e sai da cidade. Aqui, eu quero que você imagine, Davi já não era mais jovem. Ele tinha um reino sólido, tinha juntado muitas riquezas, tinha autoridade, agora tudo estava sendo tirado das suas mãos. E aqui diz como ele se levantou e saiu. Nós vamos ver aqui no verso 25, Zadok, que era o sacerdote, ele vem acompanhando com Abiatar ali e traz a arca de Deus. Davi ia saindo, então eles automaticamente pegam a arca do Senhor e leva. A arca simbolizava o quê? A bênção, a presença de Deus. E aí Davi fala algo que ninguém estava esperando. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Davi tinha certeza de que a arca do Senhor não deveria ser levada. E a posição de Davi aqui é uma posição de completa humildade e entrega ao que Deus estava permitindo na vida dele. E agora ele pede que Zadok, Abiatar e Uzai, que era também um conselheiro de Davi, volte e fique lá para que tragam notícias, né? E Davi agora ele sai chorando, com a cabeça coberta, vestido de pano de saco em sua humilhação. Que tristeza grande para o rei Davi ver toda aquela situação. Mas o seu coração estava confiante em Deus. Ele sabia que apesar de tudo aquilo que estava acontecendo com ele, Deus não tinha o abandonado. E a prova clara disso é o Salmo 3. Eu quero pedir a você que abra lá a sua Bíblia no Salmo 3. E aqui, esse salmo me impressiona muito, porque é muito fácil, quando a gente está bem, a gente dizer palavras bonitas, a gente falar coisas que possam encher o coração dos outros. Mas aqui no Salmo 3, no verso 1, Davi fala assim, esse foi o salmo que ele compôs justamente quando ele estava sendo perseguido por Absalão. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Agora o verso 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu de seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Que fé grande a de Davi. Sabe, queridos, ter fé quando está tudo bem é muito fácil. Mas confiar em Deus quando se sabe que é o próprio Deus que está permitindo ou está castigando,
porque aqui foi algo que veio por conta das atitudes de Davi. Mas Deus tinha permitido. Deus não freou o mal, que era um mal natural, desencadeado por todas as atitudes erradas que Davi tinha feito. Aqui no livro vem trazendo que justamente isso, que Deus ele não podia frear o mal por conta do pecado de Davi. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos que ter a posição de Davi. Quantos erros nós cometemos na nossa vida, mas às vezes não aceitamos a repreensão. Não adianta a gente endurecer o coração e dizer, eu não mereço isso. Nós todos sabemos que o salário do pecado é o quê? Então todos nós pecamos e merecemos o quê? E se quando acontecem coisas ruins conosco, a gente coloca a culpa em Deus e acha que Deus é culpado? A posição de Davi foi diferente. E por isso Deus pôde curar, Deus pôde fazer uma grande transformação. E quando nós tomamos a posição e dizemos que isso não pode acontecer comigo, isso não deve acontecer comigo, nós impedimos ao Senhor de realizar uma grande cura em nossa vida e nos transformar. Mas os fatos aqui, acontecem de forma terrível. Davi sai agora e ele passa ali por um lugar e um homem chamado Simei vem ao encontro dele. Simei, ele vem dizendo algumas palavras bem agradáveis, não é assim? Não. Vamos ver aqui o que Simei fala para Davi. Vamos ver no capítulo 16. Vamos ver aqui o verso 7 do capítulo 16. Diz assim: e amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial, e o Senhor te deu agora a paga por todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis que agora a tua desgraça, porque és um homem de sangue. Davi não falou nada, ficou quietinho. Então Abisai, que era filho de Zeruia, um dos mais valentes do exército, que era também parente de Joabe, irmão de Joabe, e diz assim: por que amaldiçoaria esse cão morto, ó meu senhor? Deixa-me passar e tirarei-lhe a cabeça. Mas o rei diz o quê? Verso 10. Porém o rei disse: que tenho convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-os amaldiçoar, porque o Senhor disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim o fizeste? E disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse benjamita, deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com o bem a sua maldição deste dia. Davi entendeu que ele merecia aquilo e que ele não deveria fazer justiça com as próprias mãos. A posição que Davi tomou não é qualquer um que toma. Sabe por quê? Porque o arrependimento, a confissão do pecado, a humildade que Davi tinha tomado posição diante de Deus, tinha trazido para ele uma posição como essa, de submissão à vontade de Deus. E aí Deus pôde livrar. Nós vamos vendo aqui fato sobre fato. Agora ele pede para Uzai, um pouco antes, quando Zadok volta com a arca, ele pede para Uzai ir lá e ficar do lado de Absalão para poder receber a oportunidade de aconselhar Absalão e ajudar a neutralizar o conselho de Aitofel, porque Davi conhecia Aitofel, sabia que Aitofel era muito inteligente, apesar de Aitofel não ter o Senhor, ele era movido pela vingança, e Davi sabia que poderia prejudicar grandemente seu reino. Mas aí, agora, Davi encontra aquela situação ali com Simei, e ele passa adiante e continua indo. E aí nós vamos ver qual foi o conselho. Quando Absalão chega ali em Jerusalém, ele faz algo terrível. Vamos ver o que foi que Absalão fez. Então, olha só. Davi vai embora, com os seus homens, passa por aquela humilhação. E Absalão chega em Jerusalém
com todos os homens de Israel que estão com ele e também com o tal do conselheiro Aitofel. E o conselho que ele dá é maravilhoso. Pensa num conselho celestial, terrível conselho que ele dá. Ele disse, olha, pega as concubinas que teu pai deixou aí, ele tinha deixado 10 concubinas para cuidar da casa, e você vai fazê-las delas aqui suas mulheres, você vai ter relações com elas e vai mostrar para todo Israel que você está odioso ao seu pai, assim você vai ter mais moral, você vai ter mais responsabilidade, o pessoal vai realmente te admirar. E foi isso que ele fez. Ele pegou ali, colocou tendas na frente de todo Israel e teve relações com as esposas, as concubinas de seu pai, para que todo Israel pudesse ver, não é? Deus já tinha dito que isso aconteceria. Lá em 2 Samuel capítulo 12, no verso 11 e 12, Deus fala que seria levantado alguém que ficaria com as mulheres de Davi à vista de todo o povo. E nesse momento isso acontece. Que terrível, né? Então o filho ele faz essa atrocidade e ali a gente vê que os conselhos de Aitofel não tinha nada, nenhuma partículazinha de celestial. E as coisas prosseguem, então Aitofel ele dá um outro conselho. Uzai já tinha sido recebido, né? Absalão até questiona um pouco, mas você não era fiel ao meu pai? Você não era tão amigo dele? Ele diz, não, você é filho do rei, e se Deus te elegeu, eu vou estar aqui para te auxiliar. E agora ele dá um novo conselho. Veja, o conselho de Aitofel era, me deixa eu pegar aqui um pouco de homens e eu vou atrás de Davi, pego ele de surpresa, mato só o rei e todo o povo vai voltar para você. E então, Deus direciona também Absalão a ouvir o conselho de Uzai. O conselho de Uzai era um pouco diferente. O conselho de Uzai era, você sabe que teu pai é homem de guerra, ele vai estar ali, ó, que nem uma ursa que toma os filhos, ele vai estar muito bravo. Não, pega todo Israel e vai atrás dele. E aí você vai conseguir uma vitória, porque se você seguir o conselho de Aitofel e ele voltar de lá, não trazer o rei e perder, você vai perder aqui prestígio com o povo. E então, aqui diz que um poder maior estava por trás, o livro vem trazendo para nós, ajudando a Davi. E Davi agora está ali, angustiado, desanimado, realmente, como o Aitofel tinha falado. Se Davi tivesse recebido um ataque de surpresa, com certeza a vida dele teria sido ceifada. Olha só que interessante, aqui na página 656, vem trazendo exatamente isso. Olha só. No parágrafo começa assim, tendo dado certo a trama de Aitofel para conseguir a sua segurança, ele insistiu com Absalão sobre a necessidade de uma ação imediata. Aí eu vou pular mais um pouquinho para baixo, assim, ó, caso tivesse sido seguido, certamente Davi teria sido morto, a menos que o Senhor intervisse diretamente para o salvar. No entanto, uma sabedoria mais elevada do que a do famoso Aitofel estava dirigindo os acontecimentos. Ordenar o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Isso aqui me traz uma grande lição. Veja, Deus permite que as coisas venham sobre nós, mas Deus não nos desampara. Vocês percebem aqui Deus interferindo diretamente aqui, para que não acontecesse a destruição de seu servo. Seu servo estava aqui levando os açoites das provações, mas Deus estava com ele, dirigindo a vida dele. E ali agora, o conselho de Aitofel é dissipado, porque Absalão acha mais interessante o conselho de Uzai. E Aitofel, ele toma, quando ele vê que o conselho dele não é aceito, ele toma ali uma posição. Aqui na página 657 fala assim, com ciúmes, com raiva, e desesperado, Aitofel foi para casa, para a sua cidade, pois em ordem de seus negócios se enforcou. Olha só que tipo de sabedoria era dele. Esse foi o resultado da sabedoria de alguém que, com todo o seu grande talento, não fez de Deus seu conselheiro.
Satanás atrai as pessoas com promessas agradáveis, mas no fim acabarão descobrindo que o salário do pecado é... Eu queria que você prestasse atenção. Se você tem muito talento, se você tem muito conhecimento, se você é muito inteligente, mas você não faz de Jesus o seu conselheiro, se você não é uma pessoa ligada ao céu, Satanás vai usar esse talento para destruir, ao invés de instruir e guiar no caminho da justiça. Nós temos que ter muito cuidado. E ele aqui, movido pela vingança, fez algo, mas o mal se voltou contra ele. Bom, e agora as coisas continuam. E então, segundo o conselho de Uzai, todo o povo é levantado e vai perseguir Davi. E Davi se prepara para a guerra e ali junto com todos os seus, ele quer ir para a guerra. Mas aí o povo não deixa ele ir para a guerra. E ele, submisso, diz, não, tudo bem, vocês não querem que eu vou, eu fico aqui. Mas antes ele recomendou muito, por favor, tratem com brandura meu filho Absalão. Gente, só quem tem filhos e ama os filhos sabem, tem uma ideia da dor daquele pai, da angústia de ver um filho se levantar contra ele. Você já imaginou isso? E agora Joabe sai com seus exércitos ali e diz que o campo não era muito bom, eles estavam lutando numa floresta e a floresta estava matando mais gente do que a espada, né? Quando você luta num lugar que você não conhece, você acaba realmente sofrendo. Mas os homens de Davi, eles tinham experiência. Os outros não tinham experiência de lutar na floresta. Então estava morrendo muita gente. E Absalão agora vai passar ali, ó. Diz que ele estava montado no mulo. E ele fica preso num galho. Preso entre o céu e a terra. Imagina aí. E agora alguém chega para Joabe e conta para Joabe, olha, eu vi Absalão preso ali. Diz, e você não matou ele? Não, porque senão você mesmo ia me entregar para o rei. E aí Joabe corre, leva umas pessoas e acaba matando Absalão. E aí quando Davi fica sabendo da notícia, tem 2 mensageiros que querem deixar a notícia para Davi e Joabe deixa um vir primeiro, o outro quer correr atrás e vem de qualquer jeito. Isso ajudou a preparar o coração de Davi, né? Porque um chega primeiro, Ahimaaz chega primeiro, mas ele fala só um pedaço da notícia, prepara o coração de Davi. E o outro vem e conta. Quando Davi entende, Davi toma uma posição tão errada. Toda aquela situação aconteceu por conta de Davi e por conta de Absalão. As pessoas eram inocentes, estavam todos envolvidos naquilo, tinham seguido o rei, estavam recebendo a consequência junto com o rei, e agora o rei começa a chorar, né? Vem trazendo ali, ó, vamos ver no capítulo 19 já, no capítulo 19, vamos ver aqui o que acontece, como é que Davi, ele recebe essa notícia. E Davi, quando recebe a notícia, ele sobe lá no terraço e começa a chorar. Absalão, meu filho, quem me dera eu ter morrido em seu lugar. E aí o povo começa a ficar de luto ao invés de receber a vitória. Imagina isso. A posição do rei foi errada, mais uma vez. E o verso 5 até o verso 7 do capítulo 19 diz assim, ó. Então Joabe entrou na casa do rei e disse, hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos, das suas filhas, e a vida das suas mulheres, e a vida das suas concubinas, amando tu teus inimigos e odiando os teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem contigo os príncipes e servos. Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, estaríamos bem contentes. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração dos teus servos, porque pelo Senhor eu te juro que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior será isto o mal do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e assentou à porta, e fizeram saber todo o povo,
Eis que o rei está sentado à porta, então todo o povo veio a apresentar-se perante o rei. Israel havia fugido cada um para a sua tenda. Então agora Davi ele tem que resolver a posição errada que toma. E ele vem ali agora e fala ao coração do povo. Eu quero que você imagine agora o rei voltando. O coração dele estava doído, mas Deus agora estava restituindo o lugar dele. Ele volta para Jerusalém. Simei agora se encontra com ele no caminho, vem pedir desculpas, né? Abisai mais uma vez quer matar Simei e Davi não permite. E olhando essa história toda, quando Davi chega lá, Judá e Israel começam a brigar, né? Agora o rei foi expulso, agora começa a brigar para ver quem que fica com o rei. Não, o rei é nosso parente, nós queremos o rei. Não, nós que pedimos para trazer o rei de volta. E ali no meio se levanta um homem chamado Seba e faz uma nova rebelião. E Seba leva a parte de Israel com ele. Mas eu queria que você ficasse com algumas coisas nessa história toda que você leu, que você meditou. Por que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem? Eu queria ler com você um parágrafo. Foram muitas aflições, muitas dificuldades que Davi passou, muitos problemas, muitos. Mas eu queria ler 2 parágrafos para a gente meditar e finalizar o estudo dessa manhã. Nós tentamos fazer um resumo da história que você já leu, mas eu queria muito que você ficasse com algumas lições importantes. Na página 654, no 2º parágrafo diz assim: muitos malfeitores justificam seu pecado apontando para a queda de Davi. Contudo, quão poucos manifestam o arrependimento e a humildade que ele demonstrou. Quão poucos suportam a repreensão e o castigo com a paciência e a coragem que ele teve. Davi tinha confessado seu pecado durante anos, procurara cumprir o seu dever como servo fiel, trabalhara para o engrandecimento do seu reino e sob seu governo Israel tinha alcançado força e prosperidade jamais alcançadas. Havia reunido grandes quantidades de materiais para a edificação da casa de Deus. E agora todo o trabalho de sua vida deveria desaparecer. Os resultados de anos consagrado ao trabalho criativo, dedicação e aptidão de estadista deveria passar para as mãos de seu filho negligente e traidor, que não tinha consideração pela honra de Deus e pela prosperidade de Israel. Seria tão natural para Davi reclamar de Deus nessa grande aflição. Mas Davi fez o quê? Davi se submeteu. Então, muitas pessoas falam assim, Davi fez não sei o quê, e não era o homem segundo o coração de Deus. Muitas pessoas não entendem que Davi pecou, mas quantos querem pagar o mesmo preço que ele? E por que Deus permitiu isso? Na página 655, no 1º parágrafo, diz assim: se Deus tivesse permitido que Davi continuasse em pecado, sem ser condenado, e permanecesse em paz e prosperidade em seu trono, enquanto transgredia os preceitos divinos, os céticos e incrédulos teriam motivo para citar a história de Davi como uma mancha da religião bíblica. Então, as pessoas que falam isso, elas não conhecem a outra parte da história, ou se conhecem, não entendem. Contudo, na experiência pela qual ele fez Davi passar, o Senhor mostra que não pode tolerar nem desculpar o pecado. E a história de Davi também nos faz ver o grande objetivo que Deus tem em vista em sua atitude para com o pecado. Ele nos torna capazes de ver, mesmo por meio dos mais tenebrosos juízos, a realização de seus propósitos de misericórdia e bondade. Ele fez Davi passar pelo castigo, mas não o destruiu. Deus estava com Davi mesmo em meio à tempestade. A fornalha é para quê? Para purificar, não para consumir. O Senhor declara: se violarem os meus mandamentos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Contudo, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Eu não sei quais os vales, quais as angústias que você tem passado, mas eu queria que você guardasse isso na sua mente. Todo ato que a gente tem, Deus perdoa, mas a consequência vem para nós.
Se você está passando por alguma dificuldade por conta de erros seus do passado, ou por conta de coisas que você tem se sobressaído assim na sua vida que você não sabe de onde vem, saiba que o Senhor está com você. Se você estiver com o coração ligado a Ele, você vai passar nas dificuldades e você vai ser vitorioso, vitoriosa, como Davi foi. E eu queria convidar você para dizer para Deus: Senhor, eu quero confiar em Ti, mesmo em meio às dificuldades. Eu quero ter uma posição diferente da que Davi teve em relação à condescendência com os filhos, em relação a deixar as coisas ir, a negligenciar. Às vezes, quando nós negligenciamos, o preço é muito alto. Que Deus nos ajude a entender as lições da palavra dele para a nossa vida, para que nós não venhamos nos perder em meio às dificuldades. Vamos orar? Vamos pedir a Jesus que nos ajude. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, que o Senhor é o Deus de Davi, mas o Senhor também é o nosso Deus. Nós sabemos, Senhor, que em meio às dificuldades o Senhor não nos abandona. Nos ajuda, Senhor, através dessas histórias passadas a Te conhecer e a Te experimentar em nossa vida como um Deus pessoal. Não adianta, Senhor, nós termos conhecimento se nós não vivermos esse conhecimento. Ajude-nos a obedecer os Teus mandamentos, Pai. E se erramos tanto no passado, ajude-nos a aceitar a Tua repreensão, para que ao invés de nos rebelarmos contra Ti, ficarmos revoltados, com depressão, o Senhor venha nos ajudar a ter uma posição correta, uma posição de humildade, uma posição de submissão, uma posição que o Senhor possa nos curar, Pai. Eu peço por todos os Teus filhos que estão assistindo, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe todos e nos abençoe também nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima.